Louvado seja Deus, mais um dia na presença do Senhor, sendo edificados pela palavra dele. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família no dia de hoje. Eu quero ler com você hoje o texto de Lucas 7, a partir do versículo 11, que diz assim: Pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, teve íntima compaixão dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus que opera sinais e maravilhas. E não foi diferente nesse contexto da palavra do Senhor. Nós vemos aqui o texto da palavra que diz e relata para nós a viúva de Naim, uma mulher que havia perdido seu marido, já enfrentava a dor de um luto e ela acaba perdendo o seu filho. Uma mulher que agora estava sozinha, num sentimento de solidão, desamparada, sem saber do que seria daí para frente. Porque naquele tempo a mulher precisava de uma figura, masculina em casa para ser o provedor, para cuidar, para guardar o lar. E naquele momento ela estava desamparada porque não havia mais o seu filho, não havia mais seu marido. E aquela mulher estava ali levando o seu único filho para ser enterrado. Até que Jesus decide passar pela cidade de Naim. E eu quero te dizer que todo lugar que o Senhor vai nunca é em vão. Nós vemos em toda a palavra do Senhor, do nosso Deus, que todo lugar que Jesus colocava a planta dos pés tinha um propósito. Então Jesus não estava sendo diferente naquele dia. Jesus passou por aquele lugar porque havia um propósito. E a palavra vai dizer que quando Jesus chega ali no portão da cidade, que ele vê, aquele povo carregando o caixão, vê aquele povo chorando por causa de alguém que tinha morrido, e ele vê aquela mãe, desconsolada, aquela mãe chorando. Jesus, ele se enche de íntima compaixão por ela. E o que quer dizer íntima compaixão? Quer dizer sentir a dor do outro, Sentir a dor do outro, não ser inferior, indiferente ao outro. Então Jesus, naquele momento, ele sente a dor daquela mulher. Toda a tristeza que ela estava sentindo, nosso Senhor Jesus sentiu. E não é diferente nos dias de hoje. Talvez você está passando por circunstâncias que têm te feito chorar, por coisas que têm te deixado tão aflitos. E eu quero te dizer que o nosso Deus, ele não é indiferente com você. Ele sente aquilo que você sente. O Senhor, ele compartilha do mesmo sentimento conosco, assim como ele compartilhou com aquela mulher. E ele diz assim para ela: não chore. Assim o Senhor nos diz no dia de hoje: não chore. Quando o Senhor abre a boca para dizer isso, ele não estava apenas dizendo: olha, as suas lágrimas vão cessar, mas ele estava dizendo: olha, a própria vida chegou neste lugar. Jesus, ele é a vida. A palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A própria vida havia chegado diante daquela mulher. A própria alegria havia chegado diante daquela mulher. E quando Jesus diz para ela: não chore, ele quer dizer: olha, não olhe as circunstâncias. Talvez os seus olhos tenham visto morte, talvez os seus olhos não tenham visto esperança, mas o nosso Senhor Jesus é quem dá a vida. O nosso Senhor Jesus, ele restaura a alegria, ele restaura aquilo que tem sido perdido, assim como ele restaurou naquele dia, quando ele toca ali naquele caixão, E há uma restauração da parte do Senhor. E eu peço ao Senhor no dia de hoje que toque em você, que toque na sua família, que toque aonde precisa de restauração, aonde precisa de vida, aonde precisa de alegria, aonde precisa do toque do Senhor no dia de hoje, que você seja tocado, em nome de Jesus Cristo. A palavra diz que quando Jesus toca naquele caixão, e aí todos param, e Jesus diz para aquele menino: olha, moço, levante-se, levante-se. Ou seja, uma palavra de ousadia,
uma ordem determinada pelo Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, ele faz isso na nossa vida. Às vezes nós estamos desanimados, muitas vezes querendo desistir, desistindo dos sonhos que Deus tem para nós, das promessas, e o Senhor Jesus, ele ordena sobre a nossa vida: olha, levante-se, se fortaleça, continua firme, busque em mim, se encha da minha palavra, se encha da minha presença. O Senhor Jesus, ele fala conosco, né? E ele está dizendo que aquele moço: olha, levante-se, levante-se. Espírito de morte, bata em retirada, porque a vida chegou. E naquele instante, aquele rapaz sentou-se no caixão e ele começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Eu quero te dizer que quando Jesus, ele ordena algo, o milagre acontece. É visível o milagre do Senhor. Os olhos contemplarão aquilo que vai acontecer, o sobrenatural se movendo. E que seja assim na sua vida no dia de hoje. Que o milagre de Jesus seja visto, seja contemplado por aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus Cristo. A palavra vai dizer que ele entrega aquele menino para a mãe dele. O que eu quero te dizer é que eu não sei o que tem se perdido na sua vida. Eu não sei aquilo que tem ficado no esquecimento, ou que muitas vezes o inimigo tem enchido tanto sua mente a ponto de você esquecer os sonhos de Deus, a ponto de você esquecer aquilo que Deus determinou na sua vida. Eu quero te dizer que assim como o Senhor Jesus entregou aquele menino à mãe dele, devolvendo a bênção, a herança que ela tinha, eu quero te dizer que o Senhor Jesus no dia de hoje te devolva os sonhos, te devolva os propósitos, te devolva a vida, a alegria, te devolva a unção, te devolva tudo aquilo, te devolva a unção, te devolva tudo aquilo que é seu por direito e por herança, aquilo que o Senhor te deu e colocou na sua vida e que muitas vezes o inimigo tem roubado. Que o Senhor Jesus no dia de hoje te devolva, que você seja completo no Senhor Jesus, assim como aquela mulher, por algum momento ali, ela estava incompleta porque tinha perdido o filho dela, mas naquele momento que o Senhor Jesus entrega o filho, ela se sente completa porque ela tem um amparo, ela tem o filho dela, ela tem a bênção, a herança, né? Que o nosso filho é herança, como a palavra nos garante. Então ela tem ali uma herança, né? Uma herança volta para os braços dela, volta para as mãos dela. Que assim seja sobre a sua vida. Que a herança do Senhor volte para você. Que a herança de alegria, a herança de uma paz que excede todo entendimento, a herança, né, de uma vida eterna, que talvez muitas vezes você tenha abrido mão, tenha abandonado ao Senhor Jesus, mas o Senhor não te fez e não te chamou para viver no mundo. Ele te chamou para viver uma vida eterna com Ele, debaixo das mãos poderosas dEle, na presença dEle, firma, até o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja amada dEle. E aí a palavra vai dizer, né, que todos ficaram com muito medo e louvaram o Senhor. E no finalzinho vai dizer: essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e regiões vizinhas. Então, quando o milagre acontecer na sua vida, as notícias se espalharão. O nosso Deus será conhecido. O nosso Deus, ele será louvado e engrandecido, porque grandes coisas ele tem feito. Grandes coisas, a palavra diz, olha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Aquele dia a alegria retornou para o lar daquela mulher e que no dia de hoje a alegria retorne para o seu lar, que a paz retorne para o seu lar, que a vida retorne para o seu lar, seja em qual área da sua vida, quais as circunstâncias que você tem passado, eu quero te dizer, nós temos um Deus que age no sobrenatural. Um Deus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua sendo Deus, Ele continua operando grandes coisas. Então creia e clame a Ele, peça a Ele. Leve a Ele todas as suas súplicas, todas as suas orações. E creia e seja grato pelo milagre recebido em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, receba vida, receba esperança, receba paz, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.